Então, né? Tô preparando esse material para tentar ajudar, né? Para explicar a atividade. É, Esse é um texto que foi retirado dessa revista aqui, que na língua portuguesa existe uma no Brasil que é chamada de super interessante, né? Los días de la semana. Originariamente, los días de la semana recibieron su nombre de los planetas conocidos en la antigüedad que los romanos habían consagrado en sus dioses. Así el primer día estaba dedicado al más cercano cuerpo celeste, la luna, y lunae die es un nombre difícil, que está en latín, del que derivó lunes en español. Lundi en francés, lundi en italiano, pero incluso en otros idiomas se mantuvo esta relación con nuestro satélite así. En alemán lunes es Montag, de Mond, luna, y en inglés es obvio el parecido entre Monday y Moon. El martes toma su nombre de Marte, el dios de la guerra, de donde también proviene del castellano palabras con marzo o marcial. Miércoles, jueves y viernes son los días dedicados a Mercurio, Júpiter y Venus respectivamente. Y el sexto día estaba en principio consagrado a Saturno, Saturni, 10, de donde evolucionó. Por ejemplo, el principio consagrado a Saturno, Saturni 10, que se evolucionó, actualmente en inglés es llamado Saturday o Saturday, y por eso que sus nombres son iguales, casi iguales. Pero por esas vueltas y revueltas que dan a veces las palabras en otros idiomas y por influencia del cristianismo, el día de Saturno fue sustituido por Sabatun, tomado del hebraico que es llamado Shabbat, que significa descansar, de donde surgió en español y portugués sábado, en francés samedi, un poco diferente, y en italiano sabato. Tal vez también la palabra domingo tiene una curiosidad histórica. El séptimo día que estaba al principio dedicado al sol, de ahí Sunday en inglés y Sonntag en alemán, acabó convirtiéndose en el Día del Señor, Dominicus en latín, donde no es difícil reconocer el antecedente del español domingo, en francés dimanche y en italiano domenica. Ese texto fue escrito por Escaraquí, Jesús Machamado. Então vamos traduzir aqui para a gente tentar entender. Então é sobre a origem dos dias das semanas. Então originariamente, traduzido ao pé da letra, os dias das semanas receberam esse nome por causa dos dias dos planetas que são reconhecidos pelas antiguidades, pelos povos antigos, que são dos romanos e antes dele também os gregos, que não está nesse texto, que haviam sido consagrados a esses deuses, que vieram também dos gregos, e eles deram a esses nomes que a gente viu, né? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Sábado não, né? Aí já entra outra história. Derivou assim então por causa desses nomes dos planetas. E um pouco mais adiante, o sábado e o domingo, eles se derivam de uma espécie de cerimônia religiosa. Assim, o primeiro dia estava dedicado, né, ao nosso astro cercano,
cercano, seja próximo. Cercano vem de cerca, que é próximo, bem próximo, que é a Lua, que em latim tem esse nome aqui, que não me atrevo muito a falar, que é difícil. Lunae, del que derivou, então se derivou, do qual se derivou lunes, que é o nosso segunda-feira, em espanhol lunes, lundi em francês, lunedì em italiano. Mas, inclusive, em outros idiomas, se manteve esta relação também com o nosso satélite. Assim, no alemão, lunes, a segunda-feira, é Montag. De Mond, lua, que significa lua. Então, Montag, que vem de Mond, que é lua. E em inglês, é óbvio que é parecido, né? Monday e Moon, que é lua. Segunda-feira, Monday, e Moon, que é lua. A terça-feira tem esse nome por causa do planeta Marte, né? Que também é o deus da guerra. De onde vem provenientemente, então ele vem do castelhano. E o que é castelhano? É um sinônimo que se dá ao espanhol. Significa a mesma coisa. É um dos dialetos que se transformou em língua padrão, em global. Língua global que é competida, né, que é concorrente do inglês. Que são palavras como que se insere do castelhano março e marcial. Março, que é o mês de março, e marcial mesmo. Um exemplo, banda marcial, vem desse nome. Dos festejos ao deus Marte, ao deus da guerra, que na Grécia era, se eu não estiver enganado, o deus Ares, né? Miércoles, jueves e viernes, que são os dias que faltam, né? Que vem depois de terça-feira aqui, quarta, quinta e sexta. Miércoles, jueves e viernes são os dias dedicados a Mercúrio, Júpiter e Vênus. Mercúrio, assim como tem um nome, deus aliás, que é o planeta, né? Também se refere a um deus. Esse deus é chamado assim para os romanos, e na Grécia é chamado de Hermes, que é aquele deus, o deus mensageiro, que é aquele deus que tem umas asas nos pés que servem para voar e deixar a mensagem para outro, né? Outra instância. Júpiter, nome de um planeta. Vênus, que também é o nome de um planeta, também há um deus, a deusa Vênus, que é justamente aquela imagem que depois vocês procurem, que é a imagem que se tem até na internet, a deusa Vênus, que é saindo de uma concha que foi pintada por Michelangelo. Então, também se refere a um planeta, respectivamente. E o sexto dia estava, ao princípio, então no começo, era consagrado, era dedicado ao Saturno, ao planeta Saturno, e era chamado de Saturni Dies, que é o dia Saturno, o dia dedicado a Saturno, que é uma forma que se diz do latim, que é onde se evoluiu. Por exemplo, atualmente é chamada de, no inglês, Saturday ou Saturday, como alguns pronunciam no norte-americano. E mas por essas idas e vindas, né, voltas e revoltas, como se escreve e se traduz ao pé da letra, que dão às vezes as palavras em outros idiomas, em outro sentido, né? E por influência do cristianismo, o dia de Saturno foi substituído por Sabatum, tomado do hebreu Shabbat, que significa descansar, e onde surgiu no espanhol sábado e no francês samedi, e no italiano sabato.
também a palavra domingo tem uma origem histórica, né? Não? E curiosa, muito curiosa, até porque o sétimo dia ele estava relacionado ao deus Sol, que para os maias é um deus que era de muito culto. Assim como o nosso deus, os maias cultuavam o Sol e os incas mais ainda. E aí no inglês se tornou Sunday. Sun que significa sol, day dia, Sunday o dia do sol. Sonntag em alemão. Acabou transformando-se em El Dia del Señor, no dia do Senhor, que no latim é Dominicus, onde não é difícil reconhecer o antecessor, né, o antecedente do espanhol, domingo. No francês é dimanche e no italiano domenica. Então, esse é um textinho que eu escolhi, que é um pouco fácil de entender, é muito fácil, aliás. Só algumas coisinhas aqui difíceis de falar, mas vamos para o nosso, as nossas questões. Em quais fatores os dias da semana são baseados, né? Então, em nomes de estrelas, celebrações religiosas, em nomes de planetas, veja lá no começo e até mostrei no final, viu? Na dinâmica de forças do universo, nas conspirações ideológicas. Número 2. Quais são os dias da semana em espanhol? Aí vocês vão dizer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de acordo com o que está escrito aqui, né, no texto. O nome dado para sábado é dedicado a qual celebração religiosa? Ao casamento grego, Shabat, está lá no texto. Também a resposta, Ramadã, vejam se está lá no texto. Ou batismo judeu. E o último, qual o dia? Aliás, o dia de domingo foi dedicado a um evento mundial que modificou o calendário e por isso é tão importante para o mundo. E sua etimologia vem do latim. Dominicus, já digo logo, só procurar lá no texto. O que quer dizer domingo em latim? É o dia dedicado à criação, o Armagedon, o dia do Senhor ou o dia das trevas. Esse último né? Muito pesado. Então eu fiz esse material aqui para tentar ajudar, tá? Qualquer coisa, só me chamarem.